hoje vocês vão ficar sabendo de coisas maravilhosas. Vai ficar muito bom, que muita gente nem sequer parou para analisar. Deixa eu chamar então a nossa convidada. Cadê? Vou compartilhar aqui a minha tela com você. Boa noite! Tá bom, boa noite, Jussara. Tô aqui arrumando, que acho que não ficou muito bom, não. Peraí. Vê se ficou Agora um pouquinho assim. Ah, agora ficou ótimo. Não, porque eu botei um travesseiro aqui para segurar a coluna. Ah, isso aí, cuida dela, hein? Cuida da coluna direitinho. Ó, preciso de um cuidado especial aí. Tô precisando da sua mão. Pilates é muito. Tem que ver aqui, ó. Eu tenho umas alunas pilateiras aqui, né, que já falam, ó, uma Pilates é vida, a outra aluna botou, ó, atividade física salva vidas. Tem muita coisa legal. Muita coisa legal. Mas vou apresentar a Cláudia, ou melhor, apresente-se, Cláudia. Já falei já um pouquinho sobre você, mas pode se apresentar. Fala do seu canal. E do canal, olá meninas, meninos, não sei quantos já entraram aí, porque daqui eu fico meio cega a cada luz. Porque tem que botar uma luz aqui para clarear, então ninguém vê, que a sala é escura. Então, não enxergo lá para ler, letrinha pequena, mas eu sou Cláudia, irmãos queridos, viemos para trazer uma bênção para a vida de vocês sobre essa área aí. A Jussara é ótima com o corpo. Nosso corpo, irmão, é esse canal que nós temos aqui com essa matéria. Então, hoje nós vamos falar sobre um pouco sobre esse corpo. E ela já começou bem. O exercício, né? Eu amo quando ela fala em exercício. É o que eu falei, eu preciso muito agora fazer esses exercícios. E eu sou a Cláudia Barra, tenho um canal que eu falo sobre teologia, assuntos sobre a Bíblia, enfim, né? Algumas curiosidades. E quem quiser ir lá dar uma conferida, pode ficar à vontade, vocês vão gostar. Chama-se só colocar, né? Véu, né? Rasgando o Véu, Cláudia Barros. Lá a gente rasga o véu. Rasga o véu. Tem muitas coisinhas lá que a gente às vezes não aprende, né? No dia a dia, nos cultos. Ela vem com umas curiosidades, assim, bem a fundo lá da EBD, né? Bem a fundo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E estou muito alegre de estar vendo Jussara. Olha, ela passa uma alegria tão boa. Não tem como que o corpo dela não ser contagiado com essa alegria. E pessoas assim, é lindo nesses dias. Ah, que bom! É sim, gente, sorri sempre. Fica mais formoso. Beijo pro aparelho. Eu usei aparelho um bom tempo, mas agora me livrei dele. Ah, que bom. O meu tá chegando ao fim, se Deus quiser. Então, Cláudia, eu coloquei como algumas questões, assim, queria saber a sua opinião, né? A depressão pode ser considerada frescura, mimimi? A pessoa tá ali só para chamar atenção? Qual a sua visão sobre essas questões? Muita gente, às vezes, não tem paciência com uma pessoa que sofre de depressão. Às vezes ela se comporta de uma forma que a pessoa olha assim, ai, gente, que frescura. Ai, coisa chata, querendo chamar atenção. Tem gente que fica assim, né? Qual a sua visão acerca disso? Não, é uma área muito delicada. Principalmente os parentes, os familiares vão dizer sempre que é mimimi, porque não aceitam a mudança que há na pessoa. Que a pessoa tem uma mudança drástica. É uma pessoa ativa, uma pessoa que realiza, uma pessoa que vai à distância. E aí, de repente, a pessoa muda totalmente. Você olha, não está mais aquela pessoa que você conhecia. É uma pessoa que está muito medo, muito sensível. E sempre que eu escuto muito a expressão das pessoas que falam comigo, que estão nesse processo de depressão, sempre observo as mesmas palavras. É uma dor e uma dor. É algo que ele não consegue explicar. Então, eles ficam repetindo várias vezes. Uma dor e uma dor. É como eles conseguem expressar. Então, uma pessoa que está numa dor tão profunda, ela não pode enganar, ela não pode estar de mimimi. Ela está sofrendo. Porque a tristeza, a tristeza você sente, a tristeza eu sinto, a tristeza nós sentimos, mas isso é além da tristeza. É uma dor que é além da tristeza. Eu sempre falo que aqui nesse mundo material nós precisamos
de um órgão chamado cérebro, que é uma peça muito importante na nossa vida, no nosso dia, para a gente se manifestar, né? Porque é o nosso cérebro que vai mostrar o exterior, né? O que está aqui dentro, ele vai fazer através do cérebro, ele que vai dizer o que a gente sente, ele que vai se comunicar com o exterior. Então, esse órgão, cérebro, que é uma massa cinzenta que a gente consegue ver, se ele estiver enfermo, ele precisa ser cuidado. Se ele estiver doente, ele precisa ser cuidado. Então, às vezes, a pessoa esquece de cuidar desse órgão vital, importante para a nossa comunicação e para o nosso corpo, né? Se você falar assim com um dedinho... Hoje a gente está levando esse papo muito, assim, com base, eu coloquei até no tema também, com base no manual da vida. Nós temos um manual. Uma vez até o nosso pastor, ele pregava isso pra gente, né? Algumas pessoas não sabem, a maioria, eu acho que todos os que estão aqui, pelo menos ao vivo, sabem, nós somos cristãos. E nós tivemos um mentor muito marcante. Ele falou isso pra gente. Gente, quer aprender a viver bem? Nós temos o manual da vida. A Bíblia está ali, tem várias instruções para a gente viver de uma forma boa, viver bem aqui na Terra. Ele ensinava isso muito para a gente. Como viver bem aqui na Terra, né? Sempre com bom senso, né? Confiando, crendo muito em Deus. Então, a nossa perspectiva aqui hoje não é passar por cima de psiquiatras e psicólogos. Pelo contrário, saber da importância desses profissionais para poder tratar pessoas que sofrem com depressão. Porque a depressão, ela é uma doença. E a Cláudia falou aqui justamente, né, teve um trecho que você falou, que a pessoa, quando está nesse estado, ela repete por várias vezes, sente dor. Gente, é uma angústia, é um aperto, que às vezes a gente está de fora, a gente não consegue mensurar. Mas quem está sentindo... Imagina um trauma que você tem, não trauma, um momento de uma tristeza profunda. Você sente aquela angústia? Tem pessoas que sentem isso por meses, por anos. Então, isso vai depreciando a pessoa. É exatamente isso. E eu estava até lendo hoje sobre a situação, a tristeza todo mundo sente de vez em quando. Mas uma pessoa que passa desse estado de tristeza e se aprofunda na depressão, aí aqui já começa a falhar. Então, a gente tem que procurar os profissionais habilitados para ajudar. Por quê? Nosso cérebro, ele tem neurotransmissores que ajudam a regular todo o nosso organismo, todo o nosso sistema. Então, se a serotonina, se a adrenalina não estiver em equilíbrio, aí a pessoa não consegue. Então, aí tem que fazer uso, sim, de medicamentos, tem que fazer terapia e tudo mais. Então, assim, eu dei uma pincelada agora, questão fisiológica. Hormônios que facilitam, né, a pessoa a se depreciar mais, a sentirem mais forte a depressão. Mas, outra pergunta. Claro que já acabei falando aqui, né, da questão fisiológica. É uma doença. Mas, na nossa visão cristã, a gente vê um crente que sofre de depressão. Cláudia, é falta de Deus? Eu já vi tanto sofrimento de pessoas que eu já acompanhei de estar com depressão e as pessoas gritarem assim, isso aí é uma coisa muito maligna. Não, isso aí é a pessoa que tem que se curar. Que psicólogo? Cada um tem a sua área. Se você tiver com problema no coração, o médico manda você tomar um remédio, você não vai tomar? Se a pessoa quebrar o pé, a pessoa não vai ao médico, não vai engessar? E por que na cabeça a pessoa não faz o mesmo? Então, há um pouco de um receio, de um preconceito, de uma resistência ao tratamento quando se fala dessa área. E nesse nosso meio, nós estamos falando assim, nosso meio, então há também esse preconceito. Não, é porque não orou direito, não pediu a Deus direito. Então, se está com problema de depressão, porque não orou direito, se tiver problema de coração, que não orou direito, se quebrou o pé, então não orou direito. Será que não faz sentido? Então, tem que procurar um tratamento perfeito. Mas aqui não estamos falando de tratamento, porque nós não temos um conhecimento para isso, mas tem tantos profissionais que estudam e se aprofundam nessa área que são capazes de resolver. Então, se é um problema físico, ele precisa ser
tratado. Porque, como você falou, às vezes a química do cérebro está alterada. E como é que a pessoa vai melhorar sozinha? A pessoa não vai melhorar, só vai cada dia piorando até se tornar, chegar um tempo de a pessoa estar num estado crítico, como às vezes a gente encontra pessoas que já não saem mais da cama, porque eu já conheci pessoas que não saíam mais da cama, não tomavam banho. Aí você olha a pessoa, não saía de casa sem pintar a unha. Você olha para a pessoa, nunca estava sem batom. Aí você fala, meu Deus, você fica até com vergonha, né, de ficar perto da pessoa. E eu estou assim, no salto, de batom. Aí, o que é isso? Não, que eu tenho que levar um batomzinho para retocar. Falei, meu Deus, nem batom eu trouxe. A outra aqui. Aí, de repente, você vê uma pessoa na cama, não quer sair de casa, não quer tomar banho, não tem nada se apagando, né? Se você não, como você disse, não pode dormir. Não pode. Exatamente. Não pode, porque daqui tudo vai refletindo. É o cérebro quem comanda o corpo. Então, todas as informações, eu estou mexendo aqui, ó, a minha mão é o cérebro que está mandando. Então, a gente precisa muito cuidar aqui dessa caixinha. A gente precisa demais. A Rita colocou aqui no comentário. E as dores passam a serem físicas mesmo. Ou seja, aquela angústia, nossa, aquela dor vai apertando, apertando, apertando. Daqui a pouco a pessoa está sentindo uma dor no joelho, pensa que o problema está lá no joelho, sente uma dor nas costas, sente uma dor no pescoço. Muitos hoje já interpretam, né? Nossa, estou com uma dor aqui, nossa, eu tive um estresse essa semana, e já associam ao estresse, alguma coisa, porque realmente acaba afetando o físico. Porque o estresse ele acaba ferindo o corpo. Ele vai ferindo, vai ferindo, vai ferindo, vai ferindo, e quando vê, tá várias partes do corpo comprometidas. É verdade. Mesmo. E aí a pessoa já começa a sentir as dores além do que pode suportar. Tem gente que sente dor da manhã até a noite, e uma dor que não passa, e nesse estado de depressão é pior ainda, porque a pessoa vai ficando cada dia em uma situação pior, porque aí junta a dor do coração, a dor, porque a pessoa diz, bota a mão no peito e diz, uma dor. Então, além daquela dor, ainda tem um corpo que vai respondendo àqueles ferimentos, vamos dizer assim, né? De uma maneira bem simples. Eu estou estudando acupuntura. Já aplico em algumas pessoas, já tenho aplicado. E eu estava cuidando de uma aluna minha que estava sentindo muitas dores na coluna. Eu falei, gente, não é possível. E tudo para tirar a dor da coluna eu fiz. Eu falei, gente, não é possível, tem que melhorar um pouquinho. Aí fui conversando com ela, aí ela foi falando, se abriu, contou que estava preocupada com uma situação, um problema de família. Aí eu falei, então, peraí. Aí eu fiz o trabalho de acupuntura nela para tratar a ansiedade, trabalhei a válvula de escape, trabalhei bem aqui, centro, porque aqui tem um ponto da acupuntura que ajuda a pessoa a esvaziar um pouquinho a mente. Se tem alguma coisa preocupando demais, tem pontos da acupuntura que ajudam. Aí coloquei os pontos que ela sente os sintomas da ansiedade, da depressão. Foi uma sessão para ela no outro dia. Ju, melhorei demais, cheguei em casa, consegui fazer minhas coisas, que não sei o quê. Eu falei, olha aí, eu cuidando da dor da coluna, mas o problema dela estava na preocupação. Refletindo, né? Estava refletindo na coluna. Torcicolos recorrentes. Foi só um parênteses que eu dei agora sobre como que reflete para o corpo, né? Tal preocupação. Aí a gente se pergunta, o que a gente tem que estar olhando, a gente procurar observar as coisas boas. Isso é muito importante, né, Cláudia? A gente não ficar focando só no problema, né? Porque quando a pessoa está em depressão, é isso que acontece. Só vem pensamentos negativos, e não é um pensamento negativo simples, é exagerado. E a pessoa vê daquele jeito. Aí você olha assim, mas não é tão grande assim esse problema. Mas para a pessoa é enorme. Um elefante, um ratinho, a pessoa diz que é um elefante. Mas a pessoa realmente vê daquela forma. Então, olha, hoje em dia eu fico triste que a pessoa, quando está em depressão, ela ainda vai ver coisas que não deve ver. Porque o nosso olhos é uma janela. Fala que né? E realmente, nossos olhos é uma janela. Então, a pessoa tem que ser seleta nesse momento para ver o que ela assiste, o que ela vai ler, porque essas mensagens vão piorar o seu estado.
Então, eu preciso da cura. O que eu faço para ser curada? Eu ser curada, eu vou olhar dimensões que me fazem trazer alegria. O que me traz alegria? Eu preciso trazer alegria para a minha vida. Apesar de saber que as pessoas que estão em depressão, elas não querem buscar, assim, elas não têm força. Elas normalmente dizem assim, eu não tenho força. Ela não tem energia. Ah, eu não tenho energia, eu não tenho força. E precisa ter essa energia para o cérebro voltar. Porque normalmente a gente está falando assim, do cérebro, tem esse problema. Então, tem esse problema que é o físico, mas nós sabemos que há também um mundo espiritual, esse lado espiritual. Então, nesse lado espiritual, a pessoa precisa também ser ajudada. A gente escuta assim que a pessoa fala assim, o cérebro de quem ora tem uma transmissão diferente, acontece, os estudiosos dizem que quando está orando, há algo diferente que acontece nesse universo aqui chamado cérebro. Já estão falando isso em programas seculares. Eu já vi já no programa ainda da manhã, passa na TV, falando de estudos, né, sobre isso. Então você vê como esse lado de buscar Deus ajuda, fortalece a pessoa, fortalece a mente, porque traz para a mente dela já uma energia diferente, já começa a trazer uma transformação. Eu escuto muitas pessoas de, eu fui curada, eles contam a sua cura e falam, passei 20 anos sem saber o que era alegria, mas um belo dia eu pedi a Deus e a minha mente, no outro dia eu comecei a ver com um olhar diferente. Então, tem essa energia do espiritual. O espiritual dá muita força para a pessoa, dá essa guinada também. Ajuda muito a pessoa, dá um olhar diferente, uma força. Então, também creio isso aí, ninguém vai me tirar assim, que o espiritual é tremendo para mudança de vida. E ajuda demais. Cura, é uma cura. Cura demais. E assim, a gente vê que a gente vive, né, no meio de vários fatores estressantes, né? Hoje, questão de trabalho, problemas, política, economia, vários fatores acabam fazendo a pessoa ficar um pouquinho mais estressada. Isso aí, Bruna, um comentário dela aqui. Os louvores ajudam demais também. É justamente isso. No momento que você estiver angustiado, eu vou aproveitar o comentário da Bruninha aqui. Tá muito interessante esse comentário, hein? Né? Muito interessante. No momento que você estiver estressado, angustiado, para tudo. A Claudinha acabou de falar, os olhos são as janelas da alma. Então, feche os olhos, coloque uma música boa, uma música positiva, um louvor que coloque você lá em cima, que fortaleça, né, a fé, a esperança. Coloca isso, procure colocar isso, trazer isso para dentro de você. Feche os olhos, não pense em nada de ruim, né? Foque naquilo que você está ouvindo para ver se não vai. Faça esse teste, depois me chama aqui no direct, chama a Claudinha também, comente. Uma questão da música, eu acho que a música é algo. Eu não canto nada, eu não toco nada, mas a música ela é muito importante, porque a música ela traz lembranças emocionais, às vezes a música tem cheiro, você ouve uma música, tem um cheiro da casa da sua avó. Então, quando escolher uma música, tem que saber escolher, porque às vezes a pessoa também escolhe aquela música que lembra a sua tragédia que ela sofreu. Aí ela bota aquela música. Aí ela senta ali, fica o dia inteiro ouvindo aquela música que lembra a tragédia e pro cérebro, quando o cérebro lembra daquela tragédia, é como se a pessoa estivesse vivendo tudo de novo. Não pode ser qualquer música. Porque senão vai vir levantar o astral, melhorar o humor, a pessoa vai ficar, como dizer minha avó, burocochô, né? Burocochô. Uma coisa assim. Então, uma música que te traga alegria, que te traga novidade de vida, que você esteja ouvindo e começar a sentir transformação. Agora, começou a chorar, tira essa música, arranca ela na hora. Não leva isso não, passa a faixa. A música é muito importante. É muito importante. Mas assim, vamos entrar agora numa parte que muita gente pensa que na Bíblia só tem coisa boa, né? A Bíblia tem tudo. Aqui,
Aqui tem tudo. Tudo que aconteceu com o homem, aqui não esconde nada. Se pecou. Por isso que aprendemos, né, a chamar de manual da vida, porque na Bíblia tem relatos de homens de Deus que sofriam de depressão. A gente tem o Elias. Elias, a Bíblia fala que entre os judeus, Elias, ele é admiradíssimo. Eles ainda acreditam, eles falam que Elias vem, então eles têm, assim, uma credibilidade. Elias tem uma credibilidade, assim, lá em cima. Mas, assim, porque as ações, como ele combateu com Jezabel, como que ele agiu, então, ele é um homem, orou, não choveu, olha que fé. O homem orou lá. Homem de fé. Deus havia, Deus estava com ele, Deus estava com ele, mas como pode Deus permitir que ele sofra de depressão? Caiu fogo, consumiu o holocausto. Meu Deus, que homem é esse? Que faz tantas coisas. E, num belo dia, esse homem fica triste. Ele abandona tudo, sai triste, vai para uma caverna se esconder. E ele diz a Deus, Deus, tira minha vida, não quero mais viver. Pedia para morrer. Eu estou falando isso também. Que Deus tire. Gente, isso não é coisa que peça a Deus. Não peça isso, não. Peça para acrescentar alegria. Alegrias sempre. E aí você vê que aí ele vai, que fica numa caverna. Mas o interessante que eu acho ali em Elias, que Deus envia anjo até ele, e o anjo consegue perceber o que ele precisa. E diz, você precisa de alimento, você precisa de água. Então, ele viu que precisava se fortalecer. Então, você precisa entender que o mundo material, então, nesse mundo aqui, há uma ordem natural que Deus deixou. Crescer do alimento, né? O alimento é tão necessário nessa hora de depressão. Você falou da amarelinha uma vez, muito importante a alimentação, a água. Então, o anjo, a primeira coisa que fez foi preparar um alimento para ele. E aí ele precisa, e depois Deus vai falar com ele. E aí, quando Deus chama, Deus começa uma conversa com ele. Porque acordando ele, para ele perceber que aquele pessimismo, que aquilo que ele achava, era totalmente diferente. Aí Deus dá um olhar diferente para ele e começa a mudar e pensa, não, realmente, Deus trata com ele, muda a mente dele. Então, às vezes, nós precisamos ter a mente mudada. E, às vezes, pode ser de uma outra pessoa para te ajudar a mudar a sua mente. Isso aí. O próprio Jesus Cristo, né? Ele passou por um momento de extrema angústia, de extrema tristeza. Pode contar um pouquinho para a gente? Porque quando ele está ali para morrer na cruz, diz que ele se sente tão angustiado, tão entristecido, que sai sangue do seu corpo. Então, você vê que é uma situação de estresse tão grande que o corpo reagiu. O próprio corpo do mestre reagiu ao estresse. Imagine nós. O próprio Filho de Deus, ele passou Deus tem muita misericórdia da gente. Imagina nós. Então, ele passou por esse estresse. A gente vê que lá, a própria Noemi, ela fala assim, que ela tem amargura de espírito. Olha como uma pessoa fala que está com amargura. É quase falar daquela dor que as pessoas dizem, né? Uma dor. Aí ela usa uma amargura. Ela passa por um momento de luto, que ela volta sem o esposo, sem os filhos. Então, ela diz, não sou mais a Noemi, que é doce. Agora, eu sou amarga. Agora eu sou amarga. Então, você vê como que a pessoa, né? O sentimento muda a nossa mente, muda a nossa vida. E, como você fala, como a gente aprendeu, que a gente precisa ser forte e lutar para permanecer. Porque esse órgão aqui, ele é uma caixinha de surpresa, mas você precisa controlar ele. O nosso pastor ele dizia algo tremendo. Ele falava que precisava controlar, nós precisávamos controlar a nossa mente. Senão a mente vai te levar para tudo quanto é lugar. Então você começa a controlar. Quando você está vendo que está indo para um lugar, você traz ela, tenta trazer. Pensou algo,
comece a alimentar esses pensamentos. Nós alimentamos. Ah, vai cair no buraco. E depois pode cair no outro. E depois eu posso continuar nessa cabeça. Quando falar, vou cair no buraco, você já vira para o outro lado e fala, não quero esse pensamento. Porque é assim que a gente trabalha com o cérebro. Porque a gente está falando de dia a dia, então é assim que você trabalha. Quando o seu pensamento for, você precisa tirar. E quando você esquecer, o pensamento está lá. Exatamente. Você rapidamente precisa trazer ele, porque você precisa se curar. E para curar, você precisa que você trabalhe, ajude esse músculo aqui. Exatamente, exatamente. Fala, neurônio não tem olhos. Então, palavra ótima. Cuida aqui, para não afetar aqui. Tá? Tem um versículo, né, que eu gosto muito. Qualquer situação, não, eu tenho que trazer à memória aquilo que traz esperança. Entendeu? Então, a gente sempre tem que pensar positivo, buscar pensar positivo. Algo deu errado? Ah, não foi dessa vez. Vai dar certo na próxima? Não, vou orar, pedir direção de Deus, quem acredita, né? Claro. E pensar sempre no melhor. A Bíblia, ela passa instruções acerca disso? Como a gente pode se livrar da depressão? Eu gosto muito dessa palavra assim, médico, cuide de ti mesmo. Então, a palavra, ela vai te ensinando provérbios, ela ensina o dia a dia para a pessoa. Ela vai te ensinando a não entrar em certas situações. O livro de provérbios ensina a não entrar em certas situações. Porque às vezes a depressão vem porque você entra em certas situações e depois você fica desesperado e aí seu cérebro não suporta. Então, ele vai te ensinar a não entrar em certas situações, a não ir por certos caminhos, porque há caminhos que nos levam a lugares sem volta. Às vezes não temos mais como voltar, porque o caminho... Então, em Provérbios vai falar dos caminhos que nos levam a Deus, não só a Deus, porque Provérbios fala da vida, do comportamento da vida. O livro de Provérbios não é um dos meus favoritos de leitura. Eu gosto muito dos históricos, assim. Mas é muito importante. Inclusive, né, é bom a gente sempre dar uma lidinha lá em Provérbios, porque Salomão escreveu, né, esse livro, e ele usou justamente esse livro para tudo terreno. É para a gente que vive aqui, na Terra. Não está contando historinha lá da Esther, não está contando uma história que aconteceu, mas está dando instruções de como a gente deve viver aqui na Terra. Ele vai falar, filho, faça isso, filho, não se meta naquilo, filho, anda assim. Instruções do homem mais sábio que já existiu. Então... A gente precisa, quem está aqui, uma dica de leitura, vá ler Provérbios. Todo mundo tem Bíblia em casa, mesmo você que não é crente, você que é católico, lê o livro de Provérbios. É ótimo, vai ajudar bastante. Porque a gente não ajuda muito. Porque nós não falamos de religião, nós falamos de uma pessoa. Uma pessoa que pode ajudar. Uma pessoa chamada Jesus. Ele que ajuda, ele que te leva a um caminho melhor. Então, você creu, você aceitou, você tem fé para pedir a ele para te ajudar, e com certeza ele vai te ajudar. Com certeza, ele vai. Ó, Jaqueline colocou aqui, ó. João 14. Não se turbe o vosso coração. Vocês aí, tem mais versículos que vocês conhecem aí? Então, tem um que todo mundo sabe. Muita gente fala, mas falta só confiar um pouquinho mais. Esse é o clássico. A criancinha aprende lá desde a escolinha bíblica. Alguém arrisca aí falar? Quem passa a acreditar, assim, eu acredito firmemente. Eu não me vejo longe de Jesus Cristo. Eu acredito e eu creio que Ele é o meu pastor. E nada me falta. Nada me faltará. E nunca faltou. A fé, né? Nunca faltou, nada falta e nada faltará. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode se apegar assim e a gente poder trazer à memória para a gente poder ter esperança por dias melhores. Entregue seu caminho, isso aí, entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele.
E o mais, ele fará. Deus faz tudo. Ele é fiel, exatamente. Isso aí, ele é fiel. Colocando aí, hein? Jaqueline completou lá. Ó. Confia nele, o mais ele fará. Eu amo esse versículo aí. Eu levo ele para a vida. Quando eu entro em desespero, que eu vejo que não tem saída, eu penso assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí eu falo, confia nele, entrega. Aí eu falo, entreguei. Porque há situações que não tem mais o que você fazer. Então, não adianta você entrar em desespero. Porque já fugiu do seu controle. Então, eu falo assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Aí eu paro, não tem mais o que fazer. Não, então, e olha, Deus age de saídas que eu não imaginava. E não faço nada. Ele trabalha. Então, a única coisa que você fez foi confiar. Confiei. Confiar. Então a gente não deve. Tem um também que eu adoro. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Não tem que estar ansioso, não. Não, diante de Deus está tudo certo. Então, a instrução do Senhor, ele já instrui. Não fique ansioso. Ele já fala, no mundo, eu vou dizer para você, já vou te falar de cara. No mundo tereis aflição. Vai ter. Isso. Mais um. Vai. Tem de bom ânimo. Ânimo. Então, você vê que é ânimo. E o ânimo é algo imaterial. Ânimo é algo espiritual. A sua alma tem que ter ânimo. Você não vai ver o ânimo, mas é na área que você não consegue ver. Mas você precisa trazer para a sua vida. A gente falou da área material, que é o cérebro. E tem uma área que é aquela imaterial, que você não toca. E o ânimo precisa estar em você. Você tem que estar animado, né? Precisa de ânimo para passar esse caminho aqui. E Deus está conosco nessa caminhada. Nos sustentando e nos fazendo caminhar. Olha, se não fosse Ele, o que seria de nós? Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Ele está conosco. Ele é o que controla a nossa vida está nas mãos dele. Então, se você coloca esse pensamento, você começa a descansar. E aí, o nervosismo, a depressão, ela vai... A ansiedade. Isso aí, esperando no Senhor. A Valesca colocou. Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha aí, mais uma. É Valesquinha? Valesquinha. Só confiar, gente. Deus está trabalhando. Verdade. Até é um versículo muito bom. Nós temos que esperar nele. Porque é dele que provém todas as coisas. É dele que provém todas as coisas para a nossa vida. Todas as coisas. O que a gente fizer, o que puder ser feito com as nossas próprias mãos, eu gosto muito de ressaltar isso também. Não é ficar lá acuado, vou esperar em Deus, nem pensar. O que tiver ao alcance das nossas mãos, a gente procura fazer. A gente também tem que agir, né? Para sempre poder melhorar. Mas como acontece, às vezes você fala, né? Às vezes, nossa, eu não estou vendo saída, eu não estou conseguindo enxergar. Gente, descansa, coloca a gente de Deus, que ele vai fazer o resto, ele trabalha, ele está de olho na gente o tempo todo. Tem que lembrar que existe as leis naturais que Deus colocou. Ele não vai ficar se metendo nas leis naturais. A chuva cai, as flores nascem, mas tem hora que não tem como. Aí, nessa hora, você descansa. Mas na hora que você tem que produzir, porque Deus falou assim, o que você tem na mão, Moisés? Toca nessas águas, homem. Está esperando o quê? Está olhando para mim, fazendo o quê? Olhando para mim, homem. É com você aí. É com você aí. E tem hora que você. Quem que vai imaginar se tocando nas águas vai acontecer alguma coisa? Como assim tocar nas águas, gente? Mas tocou. E tem coisas que dependem de nós. Eu falo que a cura também da depressão também depende muito da pessoa também. Tem pessoas que não quer ajuda, não quer ser ajudada. Às vezes você se desgasta tentando ajudar a pessoa não quer.
A pessoa quer ficar ali se punindo. Às vezes a pessoa está se punindo, a pessoa se acha culpada. Então ela fala, se eu sou culpada, então eu tenho que pagar. E ela não tem que pagar nada, ela não é culpada por estar naquela situação. Ela está em uma situação, às vezes, de enfermidade, e ela não tem culpa. E ela precisa ser ajudada e deixar ser ajudada. E as pessoas estão para ajudar, né? Então, tem que abrir o coração para ser ajudada. Você que está com depressão, a culpa não é sua. Você não tem culpa de nada. E aí a pessoa fica assim, eu vou ficar aqui, Deus me tira, Deus me leva, eu não sirvo para nada mesmo. Você serve sim, você está aqui nesse mundo cumprindo uma função. Você tem uma função toda especial. Não deixe essas palavras que na sua cabeça, que você não serve, que você não presta, que não serve para você presta. Você é um ser único que Deus criou, que Deus ama. E nós amamos também essas pessoas. Às vezes nós não temos, às vezes, a poder estar perto, né? Mas o amor. E Deus está contigo aí, você que está nos ouvindo, que está nesse processo, Deus está contigo. E eu falo aqui nessa noite, se você está assim, se sentindo abandonado, levante sua mão, grite, se manifeste, peça socorro, porque o socorro, ele virá. Existe ONG, né, que atende 24 horas, pessoas que ligam, pedindo socorro, porque o número de pessoas que estão nesse estado de depressão é um número enorme. Nós sabemos que todos nós estamos um pouco tristes. E a gente está segurando a nossa onda, porque a gente sabe que se a gente permitir, a gente vai cair nessa situação. A gente não pode baixar a guarda, não. Nós estamos num momento, queridos, que é um momento que o mundo está sofrendo essa depressão, o mundo está sentindo isso, porque a gente vem de uma situação difícil. Todos nós estamos sendo abalados por isso, mas nós temos que resistir, nós temos que nos levantar, nós temos que pedir essa força. E aqueles que já não conseguem mais têm que ser ajudados. Ajudado e com tratamento, seu tratamento, não tenha vergonha de ir para o tratamento, porque tem pessoas que têm vergonha de ir para o tratamento. Não, porque vão dizer que eu tenho problemas psíquicos. Não, não é problemas, é cura. Você está indo atrás da sua cura. Atrás da cura. Eu tenho uma colega que ela fala, Cláudia, eu não durmo, eu tive que gastei muito dinheiro para fazer um tratamento, eu tive que vender coisas para fazer um tratamento porque eu queria ser curada. E aí ela falou assim, Cláudia, eu estou curada, mas eu lembrei de você, eu preciso de exercício, eu não posso deixar de fazer exercício porque o exercício me ajuda a dormir. Então eu aprendi a me controlar, eu aprendi a administrar meu corpo. Aí ela falou, eu corro porque isso trabalha a minha mente, foi ali que eu consegui trabalhar todo o meu corpo. Então, o exercício para ela está sendo uma bênção. Aí eu lembrei de você. Eu vou contar 3 situações. Eu já falei que é a primeira vez que eu faço o Setembro Amarelo aqui. Eu promovo essas ações. E 3 situações que eu queria falar, a questão da atividade física, e como a atividade física está andando muito juntinho, assim, né, com a medicina. Claro que a gente estuda o material que vem de colégio de medicina, né? Colégios de medicina estudam atividade física e saúde. E médicos recomendam, inclusive, horários. Aconteceu aqui uma novidade, falou assim, para eu pensar assim, como o remédio está agindo, eu quero que você faça atividade de tal horário, porque tem um hormônio que funciona melhor nesse horário. Então, a gente sabe que é uma disfunção hormonal, a depressão. Né? Então, assim, o médico conciliando isso, então a gente procura ficar atento. Uma das situações. A segunda situação aconteceu essa semana. Uma pessoa veio, eu não vou nem dar tantos detalhes, ela não está nem aluna, mas ela veio conhecer o espaço e viu, eu estou aqui na recepção e eu coloquei aqui umas bolinhas amarelas, umas frases que eu até coloquei na outra live, eu fui lendo frase por frase, o que está ali, umas frases motivacionais e tal, sobre o assunto, sobre o tema. Ela viu, se deparou e se emocionou. Ela estava procurando um espaço para fazer atividade física, porque ela perdeu uma pessoa, um ente querido, né, um familiar, para a depressão. Infelizmente, ele tirou a própria vida. Então, ela se emocionou e ficou admirada porque o estudo estava promovendo essa ação, né, a questão da prevenção.
E isso até deixou a gente meio, assim, emocionado, né? E teve uma outra situação, terceira e última, para fechar. Eu até fixei aqui, tinha fixado o comentário do Fábio. Estás alguém entre vós angustiados? Está triste? O que a gente tem que fazer? Ore! Orar! A gente tem que orar. E eu falou, né, que a substância vai sendo transformada, né? O cérebro. Transformar. E eu queria, assim, a gente já vai quase. Tá terminando já. Já vai dar quase uma hora. E tá bom o papo. Queria fechar, Cláudia, com você orando, se possível. Inclusive, a pessoa. Não sei se ela está ainda aí online, mas ela se não conseguiu ficar até o final, ela vai assistir depois, porque ela se interessou muito em assistir essa live hoje. Essa pessoa comentou comigo falando que ela pedia para orar por ela, inclusive pediu para rezadeira, não vou citar nomes, não vou revelar ninguém, e foi assim pedindo, porque tinha algo nela, nossa, algo que não está bem em mim, essa depressão que não sai e tal. Aí eu simplesmente falei, você acredita em Deus? Acredito. Falei, é o único que pode dar saída, então você pode orar. Só que assim, aqui eu tenho meu trabalho, eu dou aula, e eu não pude parar com ela no momento para orar, porque eu estava dando aula. Então eu falei assim, poxa, tem que separar. Então, assim, aproveitando aqui, claro que eu falei para ela que eu queria orar para ela em outro momento. Falei assim, ó, conte comigo. Eu oro por você, não tem problema nenhum. Eu oro e eu acredito que Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima da angústia, da tristeza, da depressão, dos sentimentos ruins, dos problemas. E eu queria fechar essa live fazendo oração para essas vidinhas que estão aqui, as vidinhas que vão assistir depois. Perfeito. Vamos orar, sim, porque a gente fala, como a gente está falando, há momentos que é algo físico, mas há momentos que é algo espiritual e que uma ministração vai chegar ao coração. Eu creio que nessa noite, quem está ouvindo vai ser abençoado com esse espaço que você abriu aí para abençoar vidas. Deus já vai te prosperar, vai te abençoar grandemente, porque só de estar ministrando na vida a palavra de Deus, só a palavra em si, ela já toca os corações e quando Deus envia a palavra dele, chega aos corações e a transforma. A palavra de Deus tem um poder muito grande de ser transformador. Aí eu já ouvi mensagem de pessoas que estavam foi para dentro do mato e de repente começa a ouvir uma voz e Deus fala aquilo que ela precisava. Aí um tempo depois alguém diz, eu estava em casa, Deus me mandou ir orar num campo. Eu falei, meu Deus, eu estou orando nesse campo. Mas era orando pelaquela pessoa. Então, é nesse Deus que eu creio. Um Deus que faz milagres, maravilha. Então, eu não falo de religião. Eu não preciso falar de religião. Eu preciso falar dessa pessoa que mudou minha vida, que chamou pelo meu nome, que me transformou e continua transformando, porque eu sou uma discípula dessa pessoa chamada Jesus. Então, não é, queridos, rituais, é você parar no seu canto aí e falar somente, eu não sei orar, é só você falar, Deus, eu preciso disso. E só quer ouvir a sua voz. Porque quando você fala, você entra no mundo espiritual com ele, você tem uma conexão com ele e você está dizendo para ele, eu preciso disso. E aí ele age. Então, quando orares, ores, peça o que quer. Então, vamos orar porque não temos também muito tempo. Bom, Senhor Deus, eu te apresento cada pessoa, Senhor, que está ouvindo e que ainda vai ouvir essa live. Senhor, o tema é Setembro Amarelo, que alguém escolheu para ser um meio especial para orar por pessoas que estão com dificuldade, Senhor. Dificuldade no seu cérebro, na sua química, Senhor, uma tristeza profunda, e eu vou usar a palavra que eles dizem. Uma dor, uma dor, uma dor. Que nesta hora, Senhor, essa dor que está nesse coração, seja, Senhor Deus, retirada e trocada, Senhor, pelo bálsamo que leve alegria. Que essa pessoa comece a sentir o seu toque.
Sinta-se o Senhor Jesus te abraçando nessa hora. Sinta o Senhor Jesus tocando no seu peito e tirando essa dor. Essa angústia está saindo porque o Senhor Jesus está próximo de ti, tocando na sua mente, tocando na sua vida. Que o seu coração seja alcançado, lavado por esse bálsamo. Que essa palavra de Deus entre no teu coração, curando, que você seja curado. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, que a alegria seja restaurada na sua vida. Você que há muito tempo estava triste, que a alegria entre na sua vida nessa noite, transformando o teu ser. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém. Amém. Todas essas células sejam renovadas em nome de Jesus. Amém. Cláudia, obrigada. E foi só a introdução, né? Nós teremos um novo encontro no YouTube. Ah, é verdade. Olha, e eu tinha colocado lá para os irmãos que ia passar lá. Eles devem estar lá tudo esperando. Amém. Olha quando a gente orou com a gente. Olha o amém subindo aí, ó. Amém. Vocês serão abençoados, receberão cura, podem contar. Deus está no meio. Essa live não foi à toa. Eu sei que muitos vão chegar aí para dizer que foram transformados, que receberam uma bênção. Amém. Creio. Valesca colocou lá em cima, fé mais ação é igual milagre. Valesca é uma poetisa do Senhor. Né? Ó, o presbítero Fábio também falou amém. Ó, que preciso, que preciso, gente, amei essa live. Amém. Pediu que a gente vai tocar aí muitas pessoas e Deus vai operar aí. Importante a gente usar esse canal para abençoar. Abençoar vidas. Abençoar vidas. Amém. Isso aí. Então, Cláudia, obrigada. Vamos nos despedindo por aqui. Beijão. YouTube, canal Rasgando o Véu. Cláudia Diana. Na nossa youtuber. Cláudia Barros. Rasgando o Véu, Cláudia Barros. Já estou inscrita no canal. Aprendendo sempre um pouquinho. Tá ótimo. Então, qualquer dúvida, põe lá. Quiser uma mensagem diferente, põe lá que a gente vai e faz também. Opa, vamos lá, gente. Vamos fazer Claudinha chegar aos 1.000 inscritos, né? Tá quase lá, hein? Falta pouco. Falta pouco. Beijo, Claudinha. Obrigada. Sejam abençoados. Beijo para todo mundo.